Bom dia, terceiro ano. Essa é a aula do dia 21 de abril, Tiradentes, dia do Tiradentes. E a gente vai dar continuidade à aula de História. A gente estava falando de Revolução Russa. Hoje, nós vamos continuar falando. Eu vou retomar basicamente a aula passada com algumas nuances, né? Especificando um pouco mais, porque tiveram poucas, mas algumas dúvidas aqui. E eu sei que é um momento meio cheio de detalhe, e às vezes quando você vai ensinar Revolução Russa, você não sabe se você se restringe ao detalhamento ou na discussão mais propriamente historiográfica, né? Sobre o que aquilo representou e tal, que a gente também discutiu. E, inclusive, eu até vou mudar a dinâmica aqui da aula, porque para a gente tentar aprofundar em algumas coisas e assim responder as questões que vocês deixaram. Antes, eu vou responder o que vocês questionaram e responder também as questões de múltipla escolha, porque não dá para a gente ler todas as questões, né? Teve algumas pessoas que responderam simplesmente não entendi. Eu vou ler a questão 2, porque foi, deixa eu ver se esteve na questão 1 também. Estou mostrando para vocês porque aparecem alguns nomes, né? Deixa no microfone aí, foi mal, gente. Então vamos lá. Vamos para as perguntas, que não aparecem os nomes, então vamos botar aqui, ó. Tadã. Olá, professor. Olá. Bom, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o termo comunista. Se eu entendi, eu não sei se você quer saber sobre... Peraí que o meu cachorro... Fausto. Para não. Para não, vai para lá. Ó. Corre. Vai lá, Fausto. Ó. Não sei se você quer saber sobre o termo especificamente comunista, ou se o que significa, né? Exatamente o movimento histórico. Eu vou tentar considerar os dois, mais ou menos, né? Mas o termo comunista, ele não é propriamente uma coisa lá do século XIX marxista. Na verdade, ele é um termo muito mais comum, só que o sufixo ismo, que significa um movimento, né, uma escola de pensamento, um movimento histórico, um movimento filosófico, ele é muito característico do século XIX, e essa concepção mais comunitarista da reflexão política, ela passa a assumir em alguns contextos a conotação de comunismo. Só que na linguagem marxista, né, porque Karl Marx escreveu sobre isso, ela assume contornos bem específicos que eu vou falar. Mas o que basicamente significa isso? Eu até na aula de sociologia foi mais ou menos sobre isso. Na sociedade moderna, diferente do que era a sociedade pré-capitalista, vamos chamar assim, os seres eram muito menos individualizados. A relação social, a sociabilidade, ela era muito menos impessoal e menos individualizada. As pessoas se interrelacionavam de forma muito mais pessoal. Por quê? Porque você vivia lá no campo, vamos supor, no arrendamento, na propriedade rural, onde grande parte da população até pouco tempo atrás vivia, a população mundial, a população brasileira também. E essas pessoas se interagiam porque elas eram ligadas por laços de parentesco mesmo, ou por conhecerem, por terem alguma relação, até mesmo uma relação profissional, né, em que você precisava de insumo de outra pessoa, uma relação muito mais estreita com menos pessoas, mas muito mais pessoal. E quando chega a Revolução Industrial, a vida moderna, os fluxos populacionais, a demografia, não só da Europa, mas no mundo todo, começa a migrar para a cidade, né? Então as populações começam a ser cada vez mais citadinas. Fausto? E essas populações vivendo em cidades, elas começam a assumir outros contornos, começa a surgir a figura de forma muito diferente do que era antes do estranho, ou seja, aquela pessoa que você não conhece, que antigamente você tinha pouco contato com alguém que você não conhecia, raramente aparecia
Aparecia sim, mas raramente aparecia um estranho, às vezes era um viajante, às vezes podia ser uma ameaça, às vezes não, mas era uma coisa muito mais pontual mesmo. Agora na cidade não. Você, por causa do modo de produção industrial e depois a racionalização da produção, né? Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, Volvismo, você acaba tendo que se relacionar o tempo todo com pessoas que você não conhece, e isso gera uma sociabilidade, uma forma de você se relacionar com outras pessoas muito diferente, certo? Então, o indivíduo passa a ser uma característica muito importante aí para essa vida moderna, certo? Indivíduo. Esse indivíduo, ele possui características políticas muito diferentes. E aí toda a forma como ele pensa isso se transfigura em forças políticas muito diferentes. Então, entre aspas, a sua vida, a forma como você se desenvolve, a forma como você atinge seus objetivos são puramente individuais, certo? Os seus erros, as suas coisas, que era também muito diferente antigamente. Então, a sua vida em comunidade, ela acaba mudando muito, assumindo contornos cada vez menos, entre aspas, muitas aspas, importantes. Tanto que uma comunista muito famosa do século XX, a Rosa Luxemburgo, ela escreveu um livro comparando que a primeira sociedade comunista era a sociedade dos primeiros cristãos. Depois que Jesus Cristo teria morrido, esses primeiros cristãos se juntaram em uma comunidade super colaborativa, em que eles se ajudavam, uma hierarquia muito mais funcional do que propriamente de poder, em que essas pessoas viviam em comunidade mesmo, no comunitarismo, né? Eu chamava de comunismo primitivo. Essa analogia é feita até os dias de hoje por algumas pessoas, principalmente alguns marxistas que são religiosos, certo? Para vocês entenderem a ideia. Deixa eu voltar para a pergunta aqui que eu falando me perco. E aí chega Karl Marx. E Karl Marx, ele era de uma formação que chamava na época economia política, era um intelectual, escreveu mais de 30 livros, alguma coisa nesse sentido. O mais famoso deles é O Capital. E esse, que era um filósofo também, né? Ele pensou que a sociedade moderna, que é a sociedade que a gente está falando, a sociedade industrial, ela produzia, e olha só que coisa interessante, a gente pensa assim em relação ao signo do progresso, que as coisas sempre progridem, existe até hoje análises sociológicas históricas que nessa incipiente sociedade industrial, essa nascente sociedade industrial, as pessoas chegaram a viver muito pior do que elas viviam antes no campo. Por quê? Porque no campo você mais ou menos tinha ali condições de produzir algo que você comesse. Agora, na cidade, você inclusive perde as suas habilidades de produzir esse tipo de coisa. Você aprende, às vezes, a apertar um parafuso específico e é aquilo, né? Estou falando naquele contexto lá. Até hoje, a gente se especializa muito. E se você tiver que plantar uma coisa, tiver que arar um terreno, ninguém sabe, né? E você pode morrer de fome. Seu salário não pode ser suficiente para você trocar por comida, por moradia. Você pode... Questões sanitárias básicas, né? Ter acesso a uma água minimamente potável, para que você não morra de alguma infecção, ou sei lá o que, blá blá blá. E por que era isso? Porque, obviamente, os detentores dos meios de produção, os capitalistas, as primeiras fábricas continham jornadas de trabalho super excessivas, né? Incluindo entre mulheres, crianças, né? E aí surgiram diversas pessoas, Marx foi longe de ser o primeiro, que começaram a olhar por esse aspecto social, por isso que o Marx é considerado, a gente estudou isso ano passado, para quem foi aluno, né? Um dos pais da sociologia, então ele começa a olhar por esse aspecto. E ele percebe que existe uma massa de famélicos
pessoas que passavam fome, pessoas que não tinham condições de, sei lá, de tomar um banho, que uma massa muito grande dessas pessoas que passavam a ter protagonismo político muito forte. Elas passavam a se unir. Ele ia chamar isso de forma mais sistemática de consciência de classe. Então, ele começou a elaborar teorias, isso puramente teoria, baseado numa filosofia da história que ele tinha, de que essa sociedade burguesa, porque a Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa foram revoluções burguesas, elas chegariam a tal ponto em que essa massa de trabalhadores, que os burgueses eram uma nova classe, né, que se rebelou lá contra os absolutistas, os nobres, transformou-se numa classe urbana, detentoras dos meios de produção, da produção de riqueza, e essa classe subjugando uma outra classe que surge também, então, que é a classe operária, que são os proletariados. Eles fariam uma segunda revolução. Porém, segundo Marx, teria que passar por essa revolução burguesa. Uma sociedade rural jamais seria uma sociedade revolucionária, a princípio, pelo menos nos termos marxistas, porque ela não tinha passado por tudo isso que a gente falou até agora, certo? E só para a gente finalizar, eu acho que eu já respondi alguma coisa. E então a gente passaria pelo socialismo, que é um intermédio, uma valorização do trabalho através de um papel muito forte do Estado, em que os trabalhadores assumem a parte dos meios de produção e eles conseguem equilibrar essas forças entre distribuição de riquezas, que tem um conceito marxista muito importante também, que eu não vou entrar muito a fundo, chama mais-valia, que é basicamente, para o Marx, a coisa mais importante que nós temos é o nosso tempo. Nosso tempo é a coisa mais importante, que faz bastante sentido. Então, o nosso trabalho é medido por nosso tempo, certo? Se você... Um exemplo bem clichê, mas você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não tiver tempo, esse dinheiro não vai valer para basicamente nada, né? Comprei um videogame mais foda, tá lá na minha televisão, mas eu não consigo jogar. Isso é só uma dimensão desse problema, mas o seu tempo... Uma pessoa que é muito rica tem tempo para viajar, tem tempo para ver a família, tem tempo para passear, viajar com seu cachorro, levar seu cachorro para pular de paraquedas. Isso tudo é tempo, né? Que é um ativo, vamos dizer, mais importante. Então, a classe trabalhadora, ela produzia, de acordo, você tentando fazer uma precificação aí com o tempo de trabalho seu, e o que excedia desse trabalho dela, ou seja, a conversão do tempo dela que excedia, isso virava lucro, que é a mais-valia, que ia para o bolso do capitalista, e assim ele roubava seu tempo. Por isso que ele nunca tinha tempo. Por exemplo, um trabalhador trabalhava lá 18 horas por dia, chegava em casa, ele só tinha tempo para dormir e acordar de novo. Isso para que outra pessoa pudesse ter tempo. E aí, o que acontece? Chegou no socialismo, que é essa fase intermediária, os trabalhadores se organizariam, os trabalhadores se politizariam, se educariam, até o ponto que a gente chegasse ao modelo ao fim da história, que era ao fim da luta de classes, ou seja, nenhuma classe não existiria mais classe, pessoas que roubam de tempo das outras, que dinheiro é tempo, basicamente. E aí acabaria o Estado, não precisaria mais de Estado, certo? Por que não existe lei para que proibindo a gente de voar? Por que não tem uma lei que me proíbe de voar agora? Porque eu não sei voar, né? Mas ninguém sabe. Pelo menos assim, voar, né? Então, só existe a lei porque existe um delito. Existe um problema. Então, tem que vir uma lei. E o que é a lei? É uma dimensão do Estado. Então, para que existe o Estado? Para que a gente possa viver junto. E pegando uma palavra aqui uma palavra muito famosa, né, que na sociologia, de um livro que chama, um livro do século XVIII, chama Leviatã, o autor Thomas Hobbes, que a gente viveria o caos, que é o Leviatã, o monstro, né? Então o Estado absolutista, o Leviatã, mas enfim,
é o Estado que faz esse intermédio. Então o Estado precisa para isso. E no mundo comunista não precisaria mais. Então não existiria mais Estado, acabaria a luta de classes. Isso e as pessoas... E outra coisa muito importante, segundo o Karl Marx lá, é que as pessoas não são todas iguais, né? Isso é uma simplificação meio grosseira da teoria. Ninguém é igual. A grande questão é que não existiria exploração, ou seja, ninguém roubaria tempo de ninguém, não precisaria explorar ninguém, porque todos viveriam, entre aspas, de forma digna. Só que a grande questão é que não existe uma sistematização, tipo assim, o Marx não escreveu um manual. Bom, o que é um Estado comunista? Não, isso era só uma ideia, o que ele projetava para o futuro. Então é isso que é ser... O que é ser o comunista, então? Hoje em dia, é um termo que existe, né? Existem os partidos comunistas, só que é um termo meio vazio, né? Uma pessoa que é comunista, ela pode ser por vários motivos. Ela pode ser nostálgica, pode, sei lá, gostar do que a União Soviética fez, pode gostar de, sei lá, do governo cubano, tal, que não é comunista, nem teoricamente, nem praticamente, porque tinha um Estado até demais, Cuba ainda existe, né? Quanto governo. E a gente chama de, na verdade, China, por exemplo, tem nada a ver, chama de socialismo, né? E aí sim é um regime, socialismo real, mas que não existia um manual, uma sistematização para isso. Mas os princípios, muita gente é comunista por causa disso, por causa dos princípios, que é acreditar nesse ideal. E aí é diferente. E a partir disso, ela cria toda uma perspectiva política. Eu estou demorando essa questão porque ela também tem a ver com a aula, né? Muito a ver até. Então, acho que eu respondi. A outra questão é, professor, minha dúvida é nessa questão 4. Não entendi muito. Se puder explicá-la e falar qual a alternativa certa, obrigada. 4. Vamos lá. Vamos ver as questões que não é da folha. Professor, eu não sei se interpretei de forma correta as suas questões discursivas. Portanto, tentei responder a primeira questão. E a segunda questão não consegui entender. Tudo bem. A outra não se trata propriamente de uma dúvida em si, porém gostaria de saber os impactos de certas filosofias socialistas no desenvolvimento de leis trabalhistas ou em medidas econômicas em países em desenvolvimento ou desenvolvidos, seja eles socialistas ou capitalistas. Muito legal essa questão. Em termos estritos, o que a gente vive hoje? Alguém disse aí, o capitalismo. Só que na prática também não é. A gente vive uma mistura de várias coisas. Por quê? Porque a realidade... não existem teorias que explicam a realidade em sua totalidade. Mesmo que essas teorias existam, elas não duram por muito tempo, porque as ideias, elas não... Isso é uma questão filosófica que eu defendo, né? Mas as ideias não são absolutas, não são atemporais. Então, por mais que você tenha uma teoria que explique muito bem a realidade hoje, ela pode caducar daqui uma década, daqui um século, daqui 2 anos, daqui 6 meses, daqui um dia. Por quê? Porque as coisas mudam, né? As pessoas são... Você prevê comportamento social, sabe? Não existe isso. Então, a gente vive várias coisas. A gente não vive aquela filosofia smithiana ou ricardiana. A gente vive lá do começo, lá do final do século XVII, começo do século XVIII, século XIX. Por quê? Por causa da dialética da vida, né? Essas forças políticas, elas se confrontam. Algumas se sobressaem às outras em determinados momentos e produzem essas reações, essas síntese, elas produzem comportamentos políticos reais. Então, por exemplo, a perspectiva do trabalhismo, que é um outro movimento que tem uma relação com o socialismo, mas é uma outra vertente histórica, ela tem sim um papel muito forte dessas teorias socialistas. Principalmente, só para fazer um resumo bem rápido, diferente do socialismo, o socialismo é o quê? É uma superação, que eu já falei para você, é uma superação do capitalismo.
certo? O trabalhismo histórico que surge na Grã-Bretanha, movimento histórico, que no Brasil você tem trabalhismo, tal. A tradição mais forte do trabalhismo é a tradição que existe hoje, institucionalizada, por exemplo, do PDT, que o trabalhismo ele não é anticapitalista, diferente do socialismo. O trabalhismo ele é só uma forma, que é uma definição um trabalhista brasileiro muito conhecido, não só no Brasil, mas chamado Alberto Pasqualini. Trabalhismo é uma forma de humanizar o capitalismo. É uma forma de trazer essas questões, humanizar essas pessoas que não são tratadas da mesma forma que outros humanos, uma vez que os princípios do Estado moderno é a isonomia, certo? Isonomia política, isocracia. Então as pessoas, o trabalhismo tem essa diferença. Porém, os movimentos socialistas, eles foram muito, muito, muito fortes, principalmente na Alemanha, na Rússia, gerando a Revolução Russa, na França, muito, muito fortes até hoje, em alguns países da América Latina, e eles atuaram diretamente em conjunção com os trabalhistas, em conjunção em algum momento com os liberais. Existe uma corrente do liberalismo que chama liberalismo social, que existe até hoje, que vai mais nessa direção também. Isso responde um pouco essa última questão aqui, que essas forças, elas circunstancialmente elas se unem, mas elas não necessariamente estão do mesmo lado. Em outros momentos elas se confrontam, em outros momentos elas se unem porque possuem um objetivo em comum. Então, a construção do Estado socialista, segundo Marx, é justamente a conquista desses espaços. Então, a gente sabe que a gente passou pelo século XX uma série de transformações históricas, aí, que a Revolução Russa foi o estopim, por isso que ela é tão importante, levando uma onda de reviravoltas, de greves. Aconteceu, no 1917 teve uma greve anarquista no Brasil, ainda tem os anarquistas, né? E tudo isso, a Revolução Russa teve um papel fundamental. Quando acontece a Revolução Russa, tem um livro do John Reed que chama Os 10 Dias que Abalaram o Mundo. Movimentos grevistas, movimentos trabalhistas, socialistas começam a explodir no mundo todo, inclusive no Brasil. No Brasil foi um pouco mais tarde, mas em 1965 teve uma tentativa, né, com Luiz Carlos Prestes, de implantar o comunismo no Brasil, mas foi ridículo, assim. Não é corona, viu? Talvez seja, mas de forma muito, muito fraca. E uma discussão que hoje todo mundo faz, né, da área acadêmica, é que, tipo, por que é isso? Queremos acabar com o capitalismo. O que tem para colocar no lugar? A economia planificada soviética, lá do Stalin, os planos quinquenais, no caso do Brasil. Então, esse campo político, ele existe como ideal, é forte, só que ao mesmo tempo, pelo menos desde da queda oficial da União Soviética, lá em 1991, ele não possui um modelo palpável, modelo que a gente pode chamar de que se possa substituir alguma coisa, entendeu? Mas sim, eles foram muito importantes. Então a gente não vive exatamente, a gente tem uma série de direitos, a gente tem uma série de leis que garantem dignidades, princípios, a nossa Constituição, a ideia de Estado democrático de direito tem contribuição direta dessas correntes políticas. Então, tem alguns autores, que a gente não vou entrar nisso, que falam que da mesma forma que o liberalismo venceu no aspecto econômico, essas ideias mais ligadas ao que a gente conhece historicamente como esquerda têm um protagonismo muito forte no campo das ideias e também no campo das políticas sociais. Então, isso varia de lugar para lugar, de região para região. Sei lá, você pega um país como a Suécia, em que eu não sei, Suécia, Noruega, um país nórdico, chega a ter 55% da carga tributária. Ou seja, você paga 55% que você ganha de imposto, do que é produzido de imposto.
Só que é um outro tipo de mundo, né? Não tem nada a ver com o nosso, assim. O Brasil, a carga tributária é 33%, para vocês terem uma ideia, que é mediana entre os países da OCDE. Não é nem alta, nos Estados Unidos não é tipo 29%, alguma coisa assim. Então, enfim, respondi. Tem a ver, sim, que eu só ler de novo, leis trabalhistas ou medidas econômicas. Em medidas econômicas, a experiência real do socialismo que a gente teve, né, que a gente tem ainda hoje, a China é socialista? Em que aspecto? A gente tem muito mais lei trabalhista que eles. Assistam um filme, olha só, gente, assistam a um filme que se chama... Para, Fausto, deixa eu só ver o nome dele aqui, ó. Que lindo. Vou ver aqui, ó. Indústria americana. Indústria americana. Talvez é isso, eu não tô confuso. Assistam esse filme aí que vocês vão ver. Assistam mesmo. 你说他的房子有多少年？ Ah, não. Esse aqui. Esse aqui é tipo um documentário sobre Those first scenes. Esse filme ganhou o 美 Oscar, 国 né? 建国才建100-200年， Ganhou 好 o 吧 melhor？ documentário. Beleza? Professor Gustavo. Para que Vladimir Lenin mandou executar a família real? É porque, na verdade, o que a gente tinha falado do partido, na verdade, o Partido Social Democrata Russo e o Partido Operário Social Revolucionário Russo, talvez eu tenha mudado a ordem de alguma coisa, primeiro surgiu o Partido Operário Social Revolucionário Russo, e depois, como uma derivação, surge o Partido Social Democrata Russo, que por sua vez se divide entre mencheviques e bolcheviques, mencheviques com uma perspectiva mais reformista, de fazer reformas paulatinas no Estado, bolcheviques com uma perspectiva mais revolucionária, de que a classe trabalhadora precisava se mover e levar em curso a revolução, então a classe revolucionária. Eles, em alguns momentos, eles possuem objetivos em comum, de derrubar o czarismo, mas em outros momentos não, eles divergiam, né? Tanto que dentro do próprio bolchevique, quem que Stalin mais matou? Bolchevique, comunista que, por algum motivo maluco, ele discordou e saiu matando. Então, dentro, nada é tão perfeitinho, né? E por isso que é difícil, porque parece que é tudo a mesma coisa e na verdade não é. Existiam movimentos anarquistas, teve uma tentativa, né, de implementação de autogestão que os bolcheviques acabaram reprimindo e tal, quando eles começaram a assumir o poder, principalmente depois que o Trotsky cria a Guarda Vermelha, que lá na Guerra Civil Russa vira Exército Vermelho, depois de 1918. Então, aulas... Nossa, meu cachorro tá doido aqui. Então, vamos lá para a questão para a gente resolver. Gente, é assim mesmo, porque senão vocês não vão entender. Que o importante é vocês entenderem e a gente tem bastante tempo. Revolução Russa. Gostaria de saber, tá? Então, vamos para as questões discursivas. Eu vou primeiro para a segunda questão, discursiva, e depois eu vou responder as duas de múltipla escolha, beleza? Como é que faz isso? Deixa eu voltar. Pronto. Vou colocar aqui para ver. Eu já fechei ela, então peraí. Rapidão. Vocês viram que eu deixei o livro? Para quem não tem o livro, para quem achar mais fácil, eu vou manter. Porque basicamente ele fala a mesma coisa, só que mais nuance, né? Explique quais os principais motivos que levaram o caso ao declínio do Império Russo com a Revolução de 1917. Utilize as informações passadas na videoaula, material de apoio, e se quiserem, outras pesquisas que vocês fizerem. Só não esqueça de mencioná-las. Que muita gente não fez, hein? Quais foram os principais motivos que levaram o Império Russo a cair? Com a Revolução de 1917, né? Que é basicamente
A gente vai falar disso hoje, mas é basicamente o começo da aula passada. Então vamos nessa primeira questão aqui. Outra coisa legal. Vamos aqui primeiro. Charge da UEG, 2018, isso que dói o ouvido. A charge citada, produzida no contexto das reflexões sobre o centenário da Revolução Russa, ironiza: ou você para de jogar água fria em mendigo, ou a revolução explode. Então, segundo essa questão, né, qual que é a alternativa certa? Mas a questão não foi nem... A dúvida foi dessa, né? Vamos ver o que vocês marcaram. 94,4% marcou B. Então vamos ver a B logo, né? O despotismo czarista em relação aos operários, como foi o caso do massacre no chamado Domingo Sangue. Essa questão é bem fácil, né, gente? A difusão da servidão em relação à economia a partir do fechamento não tem nada a ver, né, gente? Que a preeminência da igreja... Onde que vocês estão lendo isso aqui? Domínio também não. Insatisfação dos soldados. Então, para quem foi na 94,4% tá certo. Questão 4. Embora seja recorrente o uso do termo comunista associado a regimes como o da Rússia Soviética e da Coreia do Norte, essa foi do Guia do Estudante, viu, gente? O emprego é equivocado. Por quê? Vamos ver o que eles responderam. 56, vamos ver se a voz do povo é a voz de Deus. Achando que vocês erraram, gente. Vamos ver. O comunismo é o estágio posterior ao socialismo. Vamos ler de baixo para cima. Cada um dos países dos comunistas passaram por um processo revolucionário diferente, que fez com que os regimes fossem toda uma variação do comunismo. A partir do que eu já falei, o que vocês acham? O correto é dizer que os estados citados implementaram o socialismo, ou seja, provaram que é possível ter um regime comunista de fato. Apenas a China foi capaz, não vou nem terminar de ler isso, comunismo no estágio quando o estado desaparece, que nunca chegou a acontecer. Portanto, 33,3% estava certo. É só dar 2 cliques. Beleza, gente? Vamos lá então rapidinho para a aula. Vamos devagar, porque é questão difícil. Difícil não, mas... estou muito cansado aqui. Vocês dão um esboço aqui para a gente ir acompanhando, só para a gente tratar. Então, a gente já falou daquela aqui dos antecedentes sobre a Primeira Guerra Mundial. A Rússia já vinha... Antes de entrar no princípio da Revolução, o Lenin chamou de ensaio da Revolução, que foi lá em 1905, quando aconteceu o Domingo Sangrento. A Rússia já vinha de 2 derrotas militares importantes, uma da Guerra da Crimeia e outra, a Guerra do Japão, em que além das baixas, né, militares, os russos adquiriram um forte passivo econômico em relação aos esforços de guerra. Produziu fome, uma série de dificuldades em uma sociedade basicamente agrária, né? Eu falei para vocês que 80% da população, mais ou menos, era uma população rural. Não é verdade? Tá. Ou seja, a Rússia não era um ambiente ideal para a revolução, segundo os marxistas. Terceiro ano. Como é que chama? História. Revolução, eu não gostei dessa fonte. Tem que mudar. Isso aqui é papel. Bom. Certo, gente? Vou botar no meio. Então, a Rússia já passava por essas dificuldades, né? Então, já tinha passado
Guerra da Crimeia, Guerra do Japão, para 1904, 1905. Foi em 1950, Guerra da Crimeia, 1953, alguma coisa assim. Pode passar aí, não? Isso provocou, então, crises econômicas, sociais, militares na Rússia, como a gente já viu, blá, 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 né? Aí eu já falei também da formação dos partidos e tudo, então, só pra gente não perder, crises, partidos, que a gente já falou, da divisão. E o que é importante a gente entender é que quando acontece em 1905, aquilo que a gente ficou conhecendo, né, como Domingo Sangrento, então o ano de 1905 foi um ano crucial. Por que ele foi um ano crucial? Porque além do Domingo Sangrento, que foi numa segunda, tô brincando, foi no domingo, só uma coisa para vocês, esse aqui agora não é nada, gente. O Domingo Sangrento, o calendário russo, que é no Império Czarista, era um calendário juliano, que é diferente do nosso calendário que a gente usa até hoje, que é o calendário gregoriano. Portanto, eles tinham 13 dias a menos que a gente. Então as datas não batem exatamente. Por exemplo, a Revolução de Outubro, na verdade, foi em novembro. Acho que é isso. Então, se a gente tem Domingo Sangrento, o Encouraçado contra que foi uma revolta num navio, né, de guerra, navio da Marinha Russa. Foi uma revolta que os marinheiros trabalhadores puxaram por causa das insatisfações com o governo, a repressão, né? O Domingo Sangrento também foi crucial nisso. O Domingo Sangrento foi em janeiro. Além de greves, revoltas no campo, e o mais importante, a formação dos sovietes, que eram basicamente conselho de operários. Entendeu? Então, opa, apertei um negócio aqui, gente, que não era pra apertar. Então, isso é muito importante a gente entender essa linha do tempo. 1905, ainda não, isso aqui é o que o Lenin chamou de ensaio geral. Por quê? Porque o Domingo Sangrento foi uma reação, aí depois que, na verdade, segundo alguns historiadores, é uma coisa muito difícil de você saber, mas uma manifestação uma manifestação pacífica em frente ao Palácio de Inverno, onde era a sede do poder do Império Russo, com mais ou menos 200 mil pessoas, foi extremamente reprimida. Isso gerou uma série de outras revoltas, do Coraçado Potemkin, das revoltas no campo, e que o Nicolau II, que era o imperador, acabou cedendo e publicando uma série de promessas conhecidas como Manifesto de Outubro, entre elas as mais importantes. Vou colocar aqui, como reação, Nicolau II publica o Manifesto de Outubro. Vamos descer aqui rapidinho, só para não ficar feio. Entre as duas coisas mais importantes que tinha lá era a promessa de um governo constitucional, a formação do parlamento, promessa de eleições gerais. Basicamente é isso. Então, aqui foi um ensaio, por mais que aí essas promessas. Então, basicamente, aqui é uma conquista, né, desse movimento aqui que começa em 1905, porque ele consegue conquistas históricas que antes não tinham sido conseguido. Logo depois que acaba a guerra contra o Japão, o Nicolau II acaba assumindo o poder. Nesse processo, Lenin já estava voltando, que ele tinha se exilado lá na época do Alexandre III, no começo de 1800 e alguma coisa, por causa desses movimentos históricos revolucionários que ele participava.
Ele tinha regressado, ele estava no exílio da Suíça e começou a liderar uma série de movimentos históricos, movimentos políticos, né, que deram origem, inclusive, aí à Revolução Russa. Deixa eu só criar uma pranchetinha aqui para nós. Aí, o que acontece? Então a gente passou esse quadrinho aqui e vamos para eles. E aí, gente, esse movimento todo que acontece ali depois de 1905, ele acaba sendo contido pelas forças czaristas. Contudo, a gente sabe muito bem, a Europa vivia uma série de tensões muitas vezes não necessariamente militares, mas que acabaram culminando aí na Primeira Guerra Mundial. E esse fôlego, né, que a Primeira Guerra Mundial dá ao Império Czarista, é justamente por causa daquele discurso que a gente já comentou nas aulas de Primeira Guerra Mundial, do discurso nacionalista, a necessidade de união do povo, embora o próprio exército russo, sob o comando do Nicolau II, já estava totalmente... as pessoas desconfiavam desse exército, né, que passou por 2 derrotas muito prejudicial para o povo russo de uma forma geral. Mas isso fez com que, em um certo momento, o governo tivesse uma sobrevida. Mas logo, o Império Russo começou a perder batalhas importantes para a aliança da Áustria-Hungria e Alemanha. E aí, de novo, com todas essas tensões que já vinham acontecendo, eu já falei para vocês, não só na Rússia, na Europa, ligada a movimentos de trabalhadores. A classe urbana russa era muito pequena, industrial, né? Mas ela tinha um poder político muito forte. É assim no mundo todo, né? Durante essa Constituição, principalmente durante o século XIX, as pessoas que passam a morar na cidade, mesmo no Brasil, embora minoritários, tinham um poder político muito forte, começam a trabalhar, profissionais liberais começam a trabalhar nos veículos de imprensa e etc. E essas derrotas começam a pesar muito no governo. Primeira Guerra Mundial. Começam a pesar muito no governo de Nicolau II. E também, é claro, a crise econômica. Então, aqui indo devagar. Vocês entenderam a linha do tempo, vocês lembram aqui, né? Só para perder o hábito aqui. Vai até 1918. Então isso que é importante vocês entenderem todo esse processo. Enquanto isso, os sovietes, que era o Conselho de Operários, ganhavam cada vez mais força e mais importância política dentro de todo esse debate, essa construção de alternativas que vieram a se efetivar após a abdicação de Nicolau II. E aí acontece uma primeira etapa. Deixa eu ver quanto tempo aqui, gente. Eu vou falar só mais um pouco. Eu acho que naquele vídeo passado essa linha do tempo não ficou tão bem esclarecida. E aí surge então a primeira etapa da Revolução Russa, que ficou conhecida como Revolução de Fevereiro e também ficou conhecida como Revolução Branca. Vocês me perguntam, quando foi isso? Quando foi? E o mês foi o mês de abril. Lembrando que o calendário era diferente. Acho que era por aí mesmo, na verdade, no sentido se a gente for considerar o calendário gregoriano. Desculpa, gente, minha voz está ruim. Mas a Revolução, ela ficou conhecida também como Revolução Branca. Eu vou colocar aqui, vocês podem ver alguma literatura. E por quê? Porque a outra Revolução de Outubro, que vocês vão ver, é a Revolução Vermelha, certo? Você lembra que eu falei para vocês da simbologia das cores, dos signos, que surge principalmente ali por volta de 1820, 1821, 1822, que é quando começa a surgir todo esse campo simbólico aí que a gente conhece hoje como comunismo. A simbologia, né? A estética, até, a gente pode chamar. E aí acontece uma coisa muito importante, sim, importante no sentido histórico, né?
no dia 23 desse mesmo mês, que ocorreu inclusive na época, no Dia Internacional da Mulher, que é quando há uma manifestação justamente por causa dessa data comemorativa. Nicolau II decide reprimir, só que dessa vez, por causa de todas essas questões que estava crise política, crise econômica, as forças militares de Nicolau II se negam, parte considerável das forças, na verdade, se negam a atacar os manifestantes e se unem a eles. A partir de então, a coisa só foi se degringolando. Eu vou colocar aqui quando Dia das Mulheres, forças Nicolau se negam a atacar os manifestantes. No dia 27, há uma invasão por parte de todos esses movimentos que estavam acontecendo ao palácio de Taurud, que é onde ficava a Duma, então, que é o quê? O parlamento. E, na verdade, havia uma promessa de Nicolau II de uma assembleia constituinte, que ainda iria acontecer, né? E a Dumas era um ambiente político muito forte, porém ocupado basicamente por forças liberais e também alguma parte de outras forças reformistas. Lembrando para vocês que a classe burguesa, segundo o próprio Marx, e nisso os liberais, era também uma classe revolucionária, né? Quer dizer, foi a burguesia que promoveu a Revolução Francesa e outros movimentos históricos aí na Europa. Então, não à toa chama revoluções burguesas. E aí, você passava a ter duas forças muito importantes, que eu vou colocar aqui para facilitar, que era a Dumas, que era esse parlamento, força reformista, e os sovietes, que eram os conselhos de operários de Petrogrado, que era a capital na época, né? Esses sovietes, eles tinham muita força e era inclusive aonde Lenin estava associado. E aí, o que acontece diante desse cenário todo? No dia 2 de março, Nicolau II renuncia. Não é quando ele é assassinado, né? Ele e sua família toda. Ele renuncia ao cargo por total, não possuía mais força. Suas forças armadas já não sustentavam mais. E aí, de fato, a gente considera que o governo czarista se rompe. Embora tenham havido outras tentativas de retomada do poder por parte das forças czaristas, obviamente sem sucesso. A última delas foi inclusive da Guerra Civil Russa, que eu falei na aula passada, que começa em 1917, 1918. Tem gente que cita datas diferentes. Até 1921, 1922, e é quando essas forças tentam outro golpe, aí começa toda uma depuração aí dos bolcheviques que tomam o poder e se transformam lá no final na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, famosos União Soviética, em resumo, certo? E aí, o que se estabelece a partir de então? Os bolcheviques? Não, um governo provisório. O que eram os bolcheviques? Já falei para você, eram forças revolucionárias cuja uma das principais lideranças era Lenin. Ele publicava várias cartas, vários documentos, inclusive eu tenho. Deixa eu ver aqui, ó. Onde que eu vou ter isso? Vou mostrar para vocês, se vocês quiserem. Eu tenho, depois eu mostro. Eu tenho algumas dessas cartas num livro do Daniel Arão Reis Filho, que pode ler, né? Talvez fazer uma atividade disso, para vocês conhecerem a fonte. Eu vou deixar no formulário também. E aí esse governo, governo provisório que se monta, ele é ocupado pelo príncipe George Lvov, que é da família, né? Só que fica pouco tempo. E o ministro de guerra, que passou a ser uma força depois muito importante para os socialistas revolucionários, que era uma outra força, que eram conhecidos por esse nome, que era o Kerensky. Então, basicamente, eu vou citar o Lvov, vou colocar assim: permaneceu
A gente já passou 52 minutos, tempo no comando. Eu vou só até aqui e a gente vai falar da Revolução de Outubro, mais especificamente na próxima aula. Vocês falam o que vocês estão achando, se está lento demais, por favor, avisem lá. Que às vezes isso aqui é muito importante, vocês não saírem dessas aulas entendendo coisas erradas, né? E Kerensky como ministro de guerra. E por que é importante citar o ministro de guerra? Por quê, gente? Porque estava tendo guerra, né? Claro. E aí, o que acontece depois? Lenin declara, ele, com a liderança importante, ele passa a reivindicar então parte desses poderes que os bolcheviques cada vez mais adquiriam dentro desses movimentos trabalhadores, embora eles não eram a força majoritária, mas eram, por exemplo, os socialistas revolucionários eram forças, segundo algumas estimativas, mais relevantes em termos quantitativos, só que os bolcheviques eram um movimento mais organizado. Existe essa discussão. Tem um livro, que eu não sei se está aqui, ele está ali, né? Deixa eu pegar. Não. Os principais livros sobre esse período, né? Na verdade, ele chama A Era dos Extremos, o Breve Século XX. Deixa eu ver se está aparecendo aí. E aí, o Bisbal já falecido. Ele tem uma tese de que a Rússia estava em um caos social tão grande que eles precisavam de uma força política que tivesse condições de restaurar uma certa estabilidade. E naquele determinado momento, os bolcheviques eram os únicos que se mostravam aptos a isso, embora, como eu já falei para vocês, não havia um programa de governo. A gente vai ver que teve o NEP, depois o próprio Stalin tentou os planos quinquenais, e tudo isso não deu muito certo, embora, do ponto de vista de industrializar a Rússia, foi um dos maiores fenômenos de industrialização que o mundo já observou. O Estado basicamente agrário, basicamente não, quase que totalmente agrário, se transforma numa grande potência industrial, sobretudo já ali na Guerra Fria, já era uma das grandes potências do mundo, mas do ponto de vista social foi basicamente um desastre, né? Sem falar do ponto de vista político, com todos, depois da morte do Stalin em 53, com todas as denúncias, né, que houveram em relação à perseguição política, assassinato, trabalho forçado, esse tipo de coisa. Mas aí é quando Lenin assume sua volta de fato, proclama. Não entendo por que caso ele faz isso. Todo o poder aos sovietes. E aí começa essa disputa interna mais forte, a situação fica. Na próxima aula a gente vai ver de forma mais detalhada quando começa então os movimentos que a gente conhece como Revolução de Outubro ou Revolução Vermelha. Tudo bem? Essa seria então, só para lembrar para vocês, bonitinho, a gente vai. Essa seria a primeira fase. E essa aqui da Revolução Russa seria o que a gente chama de, para nos situarmos historicamente, segunda fase. A gente vai ver na próxima aula. A gente ali, ó. Isso aí. Eu não sei se vocês vão querer isso aqui, que na verdade é mais para eu fazer minha própria linha do tempo aqui pensando, que é difícil eu vou querendo falar de outras coisas, e se eu não me conter eu acabo estourando. Desculpa aí o tempo, considera aí. Muito obrigado, até a próxima aula, gente. Obrigado.